Depois que as águas do dilúvio baixaram e a terra voltou a respirar, as famílias de Noé começaram a se espalhar. Era um recomeço para a humanidade. Mas, ao meio a essa nova página da história, um nome se destacou com uma força diferente: Nimrod. A Bíblia nos diz que ele era bisneto de Noé, filho de Cuxi, e que começou a ser poderoso na terra. Pense nessa expressão: começou a ser poderoso. Nimrod não foi apenas um líder que nasceu pronto. Ele foi o primeiro a construir poder, a organizar homens, a dominar territórios de uma maneira que ninguém tinha feito antes. Ele era conhecido como um valente caçador diante do Senhor. Isso não significava apenas caçar animais. Naquela época, ser um grande caçador era ser um protetor, um guerreiro, alguém que trazia segurança e que, por isso, ganhava a lealdade das pessoas. Nimrod usou essa fama para ir além. Ele não queria apenas proteger, ele queria governar. Seu projeto de poder começou na terra de Sinar. Ali, ele fundou cidades que se tornariam lendárias: Babel, Ereque, Acade e Calné. Não eram vilagens, mas centros de poder, o coração de um reino que ele estava construindo. A partir de Sinar, sua ambição não parou. Ele avançou para o norte, para a Assíria, e construiu ainda mais cidades: Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém. Ele estava construindo um império. O espírito de Nimrod era de centralizar, de juntar força, de criar um sistema onde ele estivesse no topo. E foi esse mesmo espírito que contagiou a humanidade que vivia com ele em Sinar. Naquele tempo, todos falavam a mesma língua. A comunicação era fácil e os planos corriam sem barreiras. Vivendo juntos na ampla planície de Sinar, com barro de sobra e um líder ambicioso, uma ideia grandiosa começou a tomar forma. Uma ideia que era a cara de Nimrod. Eles disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles tinham a tecnologia. Agora, vamos construir uma cidade para nós, com uma torre que alcance os céus. Assim, faremos um nome para nós mesmos, e não seremos espalhados pela face da terra. Analise o plano deles. O objetivo tinha 3 partes. Primeiro, uma cidade para se protegerem. Segundo, uma torre para alcançar os céus, um monumento à sua própria força. E terceiro, o mais importante, fazer um nome. Eles não queriam ser lembrados pelo nome de Deus, queriam que o nome deles ecoasse para sempre. Queriam ser o centro da própria história. Era um projeto de independência total. Então a construção começou. O som dos martelos era constante. As fornalhas queimavam dia e noite. O cheiro de betume estava no ar. A torre subia, metro a metro, um dedo de barro apontando para o céu com arrogância. A cidade crescia, a torre crescia, e com elas, o orgulho humano crescia junto. Era o projeto de Nimrod em escala máxima. Um reino de homens para a glória de homens. Mas a Bíblia nos mostra que nenhum projeto humano acontece sem que Deus o veja. O texto diz: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus não precisava descer, mas essa frase mostra o quanto a nossa altura é pequena perto dele. Ele desceu e viu. E ele não viu apenas tijolos, ele viu a intenção do coração. Deus entendeu o perigo daquele projeto. Aquele era só o começo. Com tanta união e tanto orgulho, a maldade humana não teria limites. Então, ele agiu de uma forma inesperada. Sem raios, sem tremores. Ele simplesmente disse: vamos descer e confundir a língua deles, para que não entendam mais um ao outro. Imagine a cena. Um momento, todos trabalham em perfeita sincronia. No outro, o caos. O pedido por mais tijolos soa como um ruído estranho. O comando do líder vira um balbucio sem sentido.
O aviso de um perigo não é compreendido. A comunicação, que era a base da força deles, virou a causa da sua fraqueza. O trabalho parou. Não porque faltou material, não porque faltou gente, parou porque faltou entendimento. O orgulho que os uniu agora os separava em ilhas de incompreensão. Aos poucos, as famílias começaram a se afastar, procurando outros que falassem como elas. E o grande projeto de união forçada se tornou a grande dispersão. Aquele lugar foi chamado de Babel, que significa confusão. A torre, símbolo do orgulho, ficou inacabada, e a humanidade, que queria fazer um nome para si mesma, foi espalhada por toda a terra. Mas a história não termina aí. Enquanto a poeira de Babel baixava, Deus já estava preparando o próximo capítulo, chamando um homem chamado Abrão, não para construir uma torre, mas para caminhar em fé. Hoje, a história de Babel é um espelho. Olhe para a sua vida. Onde você está construindo uma torre? Onde você está tentando fazer um nome para si mesmo? Pode ser na carreira, buscando aplausos. Pode ser nas redes sociais, buscando um status. Pode ser até em coisas boas, mas com a motivação errada de se garantir por conta própria. Toda torre construída pelo orgulho tem o mesmo destino: confusão e um final inacabado. Você se cansa, se esforça, sobe, mas nunca se sente completo. O convite de Deus hoje é simples. Desça da sua torre. Troque o orgulho pela humildade. Troque a busca por um nome pela busca do propósito que Deus tem para você. Troque a autoconfiança pela fé. Como fazer isto? Comece com honestidade. Reconheça as áreas da sua vida onde você está tentando construir tudo sozinho. Depois, em oração, entregue esses projetos a Deus. Peça a direção dele. E, por fim, comece a obedecer nos pequenos passos do dia a dia. Não se trata de parar de sonhar ou de trabalhar. Trata-se de mudar o arquiteto. Deixe que Deus seja o centro dos seus planos. É melhor uma vida simples, mas alinhada com Deus, do que um império grandioso, mas vazio de propósito. Que a sua história não seja a de uma torre inacabada, mas de um altar construído dia após dia em obediência e fé. A verdadeira vida, a vida completa, começa quando a gente desce do nosso próprio trono e deixa Deus reinar.